Olá, sejam bem-vindos ao canal Rivo Metas com Foco. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre hábitos. Mas antes, quero falar sobre 3 assuntos: um labirinto, uma bateria e a Tesla. O que eles 3 têm a nos ensinar sobre hábitos? Aconteceu no ano de 1990 no MIT. Pesquisadores implantaram um chip de feedback no cérebro de um rato e colocaram num labirinto. E aí eu já entro no nosso primeiro assunto, que é o labirinto. Esse labirinto, ele era composto de uma porta que ao abrir fazia um clique e no final dela tinha um pedacinho de chocolate. Quando eles colocaram um rato nesse labirinto, o rato ia para um lado, para o outro, arranhava as paredes, mas sempre chegava no final do labirinto e pegava o chocolate. E aí eles começaram a fazer esse experimento e começaram a perceber que o cérebro do ratinho se iluminava como uma árvore de Natal. Foi aí que eles repetiram esse experimento várias e várias vezes. E aquele ratinho que, ao ser colocado no labirinto, arranhava as paredes, ficava indo de um lado para o outro sem saber para onde ia, acabou que ele não estava mais fazendo aquilo. Ele meio que sabia onde o chocolate se encontrava. E quanto mais se repetia, melhor ele ficava. Foi aí que eles perceberam que a atividade neural do ratinho havia cessado. Não existia mais atividade neural. O cérebro dele, que era uma árvore de Natal, parecia que tinha apagado todas as luzes. E foi aí que eles perceberam um ponto central que não tinha se apagado. Foi aí que eles descobriram o gânglio basal, que é onde os nossos hábitos são guardados. Um conjunto de células localizado bem no centro do nosso cérebro, do tamanho de uma bola de golfe. Esse foi o primeiro descoberta desses cientistas. Não só isso, eles descobriram também como os hábitos eram salvos no gânglio basal, e eram através de eventos agrupados que deram o nome de chunking. Sabe quando a gente faz as coisas sem pensar? Por exemplo, escovar os dentes, tirar o carro da garagem. Tudo isso são eventos que, ao serem repetidos, formam um tal do chunking. E aí são salvos no nosso gânglio basal. Já parou para pensar que eles eram muito difíceis de ser executados da primeira vez? Por exemplo, quando a gente tira o carro da garagem a primeira vez, o tanto de coisa que a gente tem que prestar atenção. Prestar atenção ao ligar o carro, se a marcha está engatada correto, olhar os retrovisores, verificar a pressão que você vai exercer sobre o pedal do acelerador. Tudo isso gastava muita energia. E é aí que eu quero entrar na segunda parte do vídeo, que é falar sobre a bateria. Se formos considerar que o nosso cérebro é uma bateria, podemos considerar que ela está sempre no modo econômico. E por que o nosso cérebro está sempre no modo econômico? Porque fomos programados para sobreviver. E um cérebro que tem mais energia, tem mais probabilidade de sobrevivência. Veja só, tomar decisões gasta muita energia. Muitas vezes uma decisão pode ser questão de vida ou morte. Se você tem essa energia no momento, você tem mais possibilidade de sobrevivência. Pensa bem, quando você entra no banheiro para tomar um banho, você não pensa se você quer tomar banho de frente para o registro ou de costa. Você simplesmente toma. Ou quando você vai calçar um tênis, você não pensa se você vai no direito ou primeiro no esquerdo. Você simplesmente calça. Bem, isso é economizar energia. E por que que o nosso cérebro quer fazer essa economia de energia? Por quê? Porque ele quer automatizar tudo. Porque é automatizando que ele consegue essa economia de energia. E é aí que nós entramos no terceiro assunto, a Tesla. Essa empresa pioneira na construção de carros autônomos e elétricos é muito parecida com o nosso cérebro, que quer automatizar tudo e assim economizar energia para a nossa sobrevivência. Seja lá o que o nosso cérebro entender como sobrevivência. Talvez era muito útil no tempo das cavernas, onde a cada espreita o ser humano poderia ser morto por um animal ou sei lá, alguma coisa. Mas hoje não é assim. Então, se o nosso cérebro tende a automatizar tudo, também podemos
nos aproveitar disso para automatizar tarefas boas. Por exemplo, uma prática de atividade física ou criar um hábito de uma leitura. Mas também tem um lado ruim. Se o nosso cérebro automatiza tudo, ele também automatiza hábitos ruins. Por exemplo, se você chega em casa e já liga o Netflix e senta no sofá, ou quando você pensa em comida e já pensa em fast food, no fundo você sabe que são hábitos ruins. Mas por que é tão difícil resistir? Porque eles já estão tão automáticos que não pensamos, simplesmente fazemos. Por exemplo, se você tem um hábito de correr de vez em quando, ou caminhar, se tá chovendo, não dá uma preguiça de correr ou caminhar? Agora, se você perguntar para alguém que faz isso sempre, ele simplesmente não pensa se tá chovendo, sim ou não, ele simplesmente faz. Se você perguntar para um jogador de futebol o que ele pensa na hora de cobrar um pênalti, ele vai responder nada, porque ele usa do modo automático. Esse é um exemplo de como o nosso cérebro pode ser usado também ao nosso favor. E os hábitos ruins? O que fazer com eles? Calma, tem solução, mas vai ficar para o próximo vídeo. Nesse você já aprendeu de onde ele vem, onde são salvos, que o nosso cérebro trabalha no modo de economia de energia e principalmente no modo automatizado. Mas tudo isso tem solução. Eu vou te explicar tudo isso no próximo vídeo. Então, deixe um comentário do que achou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like e até a próxima. Falou, tchau!